A paz do Senhor Jesus, povo de Deus abençoado. Aleluia, glórias a Deus. Então vamos para mais um estudo, onde a gente vai meditar sobre o crescimento. O crescimento é um processo, nós sabemos, né? A criança, ela nasce e ela toma o leitinho de peito, outros passam logo para mamadeira e ela vai tomando o alimento, né, ali o líquido, depois ela vai se alimentando com alimentos sólidos, uma frutinha, uma comidinha, e tudo isso faz parte do crescimento. Uma criança, ela não pode ficar a vida toda tomando leite, né? Se ela ficar a vida toda tomando leite, ela vai ficar raquítica, porque o corpo dela, para se desenvolver, essa criança precisa mudar a sua alimentação, começar a comer alimentos mais fortes. Então, assim também é a nossa vida espiritual. Então, o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 13, é bem claro nessa palavra, que diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Então aqui está falando sobre o desenvolvimento. Um cristão que ele vive tomando leitinho, porque infelizmente, né, tem aqueles cristãos que ele só quer viver de leitinho, ele não quer passar para outra fase. Infelizmente, existem muitos cristãos dentro da casa do Senhor que são meninos ainda na fé, sendo que eles não são mais novos convertidos. Mas nós precisamos, né, nos alimentar de um alimento sólido para que nós possamos alcançar a perfeição. Essa perfeição é o amadurecimento. O crente, ele tem que se amadurecer, o crente, ele tem que desenvolver a sua vida espiritual, né, a sua vida ministerial, ele tem que ter um crescimento. Então, esse estudo, né, está falando sobre os princípios importantes, do cristão observar o seu crescimento espiritual. E é uma coisa que nós precisamos nos preocupar com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento espiritual. Então, depois de a gente ingressar numa família espiritual, por meio do nascimento, mediante a fé em Jesus Cristo, a pessoa aceitou a Jesus, então inicia uma nova vida, que deve ser direcionada de um modo bem diferente do anterior. É como se ela nasce de novo. Então, o primeiro princípio a ser observado após a conversão é deixar as coisas que desagradam a Deus. Então, quando você já começa a deixar as coisas que desagradam a Deus, já começa a haver um crescimento espiritual. Então, deixar as coisas que desagradam a Deus, ela significa abster-se, não mais praticar, não fazer uso, evitar contato, abandonar, desprender de tudo aquilo, como a Bíblia fala, né? Nascer de novo, esquecer as coisas que para trás ficam e olhar para as coisas que estão adiante, viver uma vida nova na presença do Senhor. É preciso esvaziar o coração das coisas que são carnais. Se o coração estiver ocupado, não haverá lugar para mais nada. É preciso, pois, esvaziá-lo de tudo aquilo que é prejudicial à vida espiritual e que desagrada a Deus. E somente assim você vai começar um processo de crescimento. Então, se você não se desvincular, se o novo convertido dele não se desvincular das coisas, né, do passado, da vida que ele praticava, ele vai continuar naquela vida de mesmice. Então, nós precisamos crescer. Então, o estudo hoje é: o crescimento é um processo. Ninguém nasce grande, né? Então, o crescimento é um processo. Então, esse processo tenha o processo da renúncia. Você precisa renunciar para poder para você ter um crescimento. E o segundo passo para ter um crescimento, desenvolvimento espiritual, né? Um crescimento é você desejar.
só alcança as coisas espirituais aqueles que desejam. Então, para você crescer, você precisa desejar. Por isso, existem muitos crentes fracos na fé e outros que são levados por qualquer vento de doutrina. Esses não desejam crescer. Por quê? Porque eles não buscam a palavra, eles não buscam comunhão, eles não se esforçam, eles não desejam, né, estar ali firme na presença do Senhor, buscando maturidade. Então, conforme se vai tendo esses acontecimentos, a pessoa, né, conforme ela vai buscando, ela vai desejando, ela vai desenvolvendo. Então, existem muitas pessoas que vão à igreja, ouvem a palavra, cantam, oram, mas estão sempre no mesmo nível espiritual. Você já reparou isso? Que tem gente que está tempo na presença do Senhor, mas ele não desenvolve. É porque ele não deseja. Então é preciso desejar, o que significa querer com insistência, procurar, correr para alcançar, firmar propósito, buscar com perseverança. Então assim você vai começar um processo de crescimento. Então, e nós temos também outro mistério, né? Uma terceira coisa é você se aproximar de Cristo. Então, depois da conversão, deixando todas as coisas que não agradam a Deus, se largando, como eu já falei, né? Então, desejando de fato mudar a sua vida, suas atitudes e de comportamento. Então tudo isso é de grande importância. Então quando você faz isso, você começa a se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus, fica bem pertinho de Jesus. Então a Bíblia fala de estarmos abrigados sobre as suas asas, que está no livro de Salmos, livro de Mateus. Então não existe esconderijo melhor e mais seguro do que este. O importante é que cada crente deve sentir a necessidade de abrigar-se em Cristo. Isso acontece através da oração, do jejum, da constância em estudo e praticar a sua palavra. Então, para você desenvolver, para você crescer, você precisa buscar, você precisa orar. Vai ter coisas que vai acontecer na sua vida, você vai passar por processo. Então o evangelho não é oba-oba só. Tem um momento de bênção, eita glória, mas vai ter um momento de processos, que esses processos vai ser Deus tratando com você para você desenvolver. Você se lembra daquela tempestade que o Senhor permitiu lá no barco? Jesus estava lá. Jesus dormiu, como homem ele dormiu, mas naquele momento que o Senhor permitiu aquela tempestade tão forte que parecia que o barco ia naufragar, aquele momento era um momento de crescimento, era um momento de desenvolvimento espiritual na vida dos discípulos de Jesus. Então no nosso caminho, no Evangelho, vai ter coisas que vão acontecer conosco, vai ser para a gente se desenvolver, para a gente crescer. Então não adianta, começou uma lutinha, fez biquinho, não vou mais para a igreja. Você vai continuar tomando leitinho, você vai continuar raquítico, ou você vai sair e vai ter que recomeçar do zero, porque não adianta. Crescimento é um processo, amém? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Em outro áudio, outro vídeo, a gente continua falando sobre isso. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.